Pessoal, mais uma vez aqui, então, na tecnologia de leite, seguindo com o protocolo, né, com passo a passo da transformação de leite fluido em produtos lácteos. O que vai acontecer? O próximo passo, então, depois que esse leite foi estocado, lembrando que a gente falou no vídeo passado que quando precisa estocar esse leite por mais tempo, a gente faz o processo de conservação de alimentos, que é a termização, tá? O próximo passo é a filtração. Então, a filtração eu consigo pegar um filtro e tirar e deixar retido partículas com maior diâmetro, né? Partículas maiores. Então, essas partículas podem ter vindo por alguma sujidade ali durante a ordenha, alguma folha, alguma coisa que inevitavelmente pode ter acontecido. Então, nada mais é que é uma simples coar esse leite, né? A gente vai tirar as impurezas que a gente fala de diâmetro maior a ponto deles serem visíveis. Por que isso? Porque agora que vai começar, se a gente tira essa parte grosseira, fica mais fácil seguir. Então, esse leite vai ser filtrado. A próxima etapa é a etapa da clarificação. Qual que é o objetivo dessa clarificação? A partir do momento que eu vou clarificar o meu leite, que vai ser feito em centrífugas, eu vou melhorar as características e o aspecto do leite passando para a próxima etapa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? É importante aqui a eliminação também das bactérias mortas, porque aqui a gente tem enzimas que mais tarde podem causar alguma alteração no meu leite. Foi feita então a clarificação nas centrífugas, eu vou fazer a bactofugação. O que é a bactofugação do leite? É uma separação física. Então, se é uma separação física, é por peso. Nesse caso, eu vou usar a diferença de densidade. As bactérias e esporos possuem densidade diferente da densidade do leite. É uma diferença muito baixa, uma é 1,2, né, para as bactérias e os esporos, e para o leite 1,03 gramas por ml. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa separação física e aí eu vou separar o que a gente chama de concentrado bacteriano, ou seja, o meu bactofulgado, que é contido de bactérias e esporos, e eu vou separar do meu leite. Então, eu tenho duas porções, leite e o meu bactofulgado. O meu bactofulgado, gente, não significa que as minhas bactérias e meus esporos morreram, tá? Eu tenho ainda que matar isso, então eles vão seguir para um processo de esterilização. Já o meu leite segue para o processo de pasteurização ou por outro processo térmico que a gente faz. Depois eles vão ser misturados, tá? A bactofugação a gente coloca mais ou menos ali 60 graus Celsius para evitar a eficiência do processo. Então, meu leite já foi clarificado, já foi padronizado. Agora ele vai ser, ser padronizado em questão de gordura. Também depende do subproduto que eu estou fazendo. Então, se eu quero um produto, um leite padronizado se ele é integral, desnatado, semidesnatado, então a gente vai separar aqui pelo teor de gorduras que é feito em desnatadeiras, né, que são centrífugas. O próximo passo, então, é a homogeneização. Qual que é o super objetivo dessa homogeneização? A gente vai melhorar a qualidade lá no final. Como que a gente faz isso? Eu tenho aqui no meu círculo aqui do lado esquerdo os glóbulos de gordura como chegam no leite cru, né? Até então a gente está com leite cru. Elas são extremamente grandes, esses glóbulos de gorduras estão grandes. Então, eu vou usar uma temperatura de 54 graus Celsius e vou quebrar esses glóbulos de gordura em frações menores, até que essa gordura se torne líquida. Olha como que ela então, ou é por ultrassom ou é por pressão. A figura está do lado direito para o lado esquerdo. Os glóbulos de gordura entram extremamente grandes e se tornam líquidos quando a gente aplica pressão ou ultrassom, né? Então, para que eu faço isso, gente? Quando a gente tem um leite UHT, por exemplo, ou no leite de longa refrigeração, ele vai, se a gente fez esse processo de homogeneização, a gente não vai ver visualmente, né, essa separação de gordura, da parte líquida da parte de gordura, da parte aquosa para a parte de gordura. Além disso, outro ponto extremamente positivo para a gente fazer essa homogeneização é que o leite se torna mais branco, porque a gente quebrou os glóbulos de gordura, ele que dá ele que pode ser um dos motivos de ter uma coloração mais amarelada, né? Quando a gente vai ferver, a gente não tem aquela película, aquela nata.
Ele melhora a palatabilidade, a viscosidade e a aparência geral do produto. Então, esse processo de homogeneização é extremamente importante e ele não deve ser pulado. Tá? O próximo passo é o tratamento térmico. Então, agora a gente vai escolher o tratamento térmico de acordo com o que a gente precisa. Então, a gente pode fazer uma pasteurização lenta. Existem, como a gente lembra, vocês já tiveram conservação de alimentos, né? 2 tipos de pasteurização, tem a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. A pasteurização lenta, então ela é lenta porque ela demora 30 minutos em média e a temperatura de 63 mais ou menos a 65 graus. Já a pasteurização rápida, a temperatura é mais alta, de 72 a 75 graus por 15 segundos. Vocês podem ver que, como é pasteurização, essa temperatura nunca passa de 100 graus Celsius, né? E eu tenho também um processo de esterilização, que a gente sobe a temperatura acima de 100 graus Celsius, podendo chegar aí a 140, 150 graus, mas com um tempo extremamente reduzido, falando aí na casa de 2, 3 segundos. O objetivo da pasteurização, gente, aqui é só apenas uma revisão, eu elimino os patógenos, né, que são aqueles micro-organismos que podem causar danos para a saúde do consumidor. Ele não tem a finalidade de eliminar os esporos, pode ser feito em placas ou tanques. Então, em placa, como que funciona? A gente vai ter o contato aqui, né, a água. Esse vapor de água, ele vai girar aqui nas placas e o leite não vai ter contato direto aqui com esse vapor, né? Então vai ser o contato indireto pelas placas, ou por pasteurizador em tanque, aonde o leite vai também não ter um contato direto e o aquecimento vai acontecer na parte aqui do tanque e vai ser por contato também. Então, como que é a pasteurização? Então, a gente pasteuriza, elimina as impurezas, né? Faz o controle geral aqui do controle de qualidade, elimina as impurezas pela filtração que a gente falou lá atrás, faz a pasteurização, sempre depois da pasteurização a gente vai refrigerar, vai acondicionar e vai manter refrigerado durante o processo de comercialização. Tá? Ainda sobre a pasteurização, o problema é que ele causa a desnaturação de algumas proteínas do leite e perde os cálcios, né? Aqui é um mineral extremamente solúvel e que pode dificultar alguns processos como a produção de queijo. Então a gente tem que tomar cuidado na escolha da pasteurização, caso a gente vá utilizar um leite pasteurizado, porque a gente pode ter alguns problemas nesse caso, tá bom? Como a gente tinha falado, ele reduz bactérias. O problema é que ele pode também reduzir algumas bactérias benéficas, que são os fermentos naturais também na produção ali do queijo. E o problema, como a gente disse lá atrás, ele não destrói esporos, tá? Então, ele não destrói a toxina estafilocócica. Então, é um problema que se a gente precisa dessa eliminação dessa toxina, a gente tem que partir para a esterilização. Algumas vantagens da pasteurização: evita a transmissão de doenças, reduz carga bacteriana do leite, elimina bactérias indesejáveis, como a gente disse, são as patogênicas, prolonga a vida de prateleira dos leites e dos derivados e beneficia a tecnologia de qualidade dos laticínios. Depois esse leite vai ser empacotado, né, que é o famoso leite de saquinho. Tá aqui a foto para vocês. Já quando a gente fala de esterilização, a gente sobe a temperatura, né, acima de 100 graus Celsius, e aí, como a gente está trabalhando com esterilização de alimentos, a gente nunca pode falar que vai haver a eliminação de 100% dos micro-organismos, porque se isso acontecer, a gente perde todas as características organolépticas e nutricionais desse leite. Então, a gente trabalha com esterilização comercial quando a gente está falando em alimentos, aonde tem a morte de 99,99% dos micro-organismos que causam mal para o ser humano, inclusive os esporos. O objetivo aqui dessa esterilização comercial é a morte do Clostridium botulinum, tanto da forma vegetativa quanto da forma esporulata. Esse leite UHT, né, que ele vai ser produzido, então ele chega aí, como a gente disse, numa temperatura de 130 a 150 graus Celsius, num tempo extremamente curto. Mesmo assim, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo da esterilização, que algumas dessas desvantagens é a alteração no sabor. Algumas pessoas podem sentir esse sabor de cozido no leite,
não são todas as pessoas que são tão sensíveis. Como a gente aumenta a temperatura acima de 100 graus Celsius, a gente vai ter sim a perda de nutrientes. E também a alteração da fração proteica, onde a gente vai ter a perda de 30% a 60% dessas proteínas do soro. Então, elas vão ser desnaturadas e a gente vai ter também essa perda nutricional, tá bom? A esterilização ela pode acontecer de duas formas, de forma indireta ou direta. De forma indireta, o aquecimento, né, esse vapor de água, ele não vai ter contato com os alimentos. Já na forma direta, existe o contato, né? O que acontece é a injeção de vapor direto no leite. Então, quando a gente fala da forma indireta, ela é feita por trocador de calor. Então, o leite não vai ter contato direto, porque esse vapor vai circular em placas, né, em tubulações. Agora, o problema ele vai apresentar maior danos ao produto. Por que que isso acontece? Porque, gente, para que tenha esse tipo de aquecimento indireto, a esterilização vai demorar mais tempo. Por quê? Porque não tem contato direto, né? Exatamente por esse motivo. Já quando a gente trabalha com a esterilização com aquecimento direto, como mesmo o nome diz, a injeção de vapor vai ser direto no leite, né? Então, a gente vai ter temperaturas um pouco que varia ali de 85 a 160 graus, mas o tempo é extremamente baixo, são décimos de segundo. E com isso, os danos no alimento vão ser menores, tá bom? Então, como eu disse aqui, os danos vão ser menores aos produtos, a injeção é direta no leite pré-aquecido, o tempo é extremamente curto, de 0,5 a 1 segundo, e mais um detalhe é que a gente precisa de um vapor de alta qualidade, extremamente limpo, né, puro, porque ele vai entrar em contato direto com o meu leite. Aqui está o tempo, né, médio de duração quando a gente está trabalhando com leite pasteurizado, é de 3 a 6 dias, logo, com certeza sob refrigeração, né, apenas a pasteurização não consegue manter esse meu leite devido a um possível crescimento e desenvolvimento dos esporos. E já o leite UHT, a gente tem tempos maiores, né? Tanto os leites esterilizados, UHT, evaporado, leite em pó, leite condensado, são leites que ou foram esterilizados ou tiram a quantidade de água, certa quantidade de água, e aí a gente consegue um leite com longa duração, tá bom? O objetivo da aula de hoje era esse, desculpa. A próxima aula a gente vai falar sobre os produtos lácteos, que especificamente sobre várias classes, o surgimento histórico desses leites, quais são alguns pontos críticos de controle do fluxograma. Então vai ser uma aula bastante, são 2 aulas daqui para frente, aulas bem bacanas. E aí, voltando, a gente vai para o laboratório fazer alguns deles, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que são 2 vídeos dessa aula e estarei disponível no fórum durante a semana toda para tirar dúvidas de vocês. Essa aula a gente não tem nenhuma atividade, tá bom? Para a alegria de todos. Um abraço, tchau, tchau.